Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão todos? Alguém já ouviu por aí aquele comentário dizendo que não faz terapia, não vai a psicólogo porque não é louco? Alguém já ouviu isso por aí? Eu escuto o tempo inteiro que ir à consulta de um psicólogo para conversar sobre seus problemas é coisa de gente maluca. Ainda hoje isso é muito comum. Então eu quero conversar com você aqui no canal Falando Sobre Você. Conversar a respeito disso. Quando devemos procurar um psicólogo? Quando devemos procurar uma terapia? Mas antes disso, deixe-me apresentar, me chamo Nalu Vieira Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E esse jovem aqui é o Tchau, que está aqui para um lado, para o outro e sempre presente nos nossos vídeos, né, gente? Cada vez mais. Daqui a pouquinho eu passo para ele a palavra e ele nos ensina mais alguma coisa, né? Gente, lembrem-se de dar o joinha no vídeo, isso ajuda bastante, tá? É só clicar ali naquele dedinho de OK. Ajuda bastante, o YouTube entende que o vídeo é relevante e passa adiante. Assine o canal, a gente tem que assinar, é só aí embaixo do vídeo está escrito inscrever-se ou subscrever-se. É só clicar ali, não paga nada, é tudo gratuito. Faça um comentário, manda um beijinho, me diga de onde está me assistindo, é interessante saber. Peça um assunto, com certeza eu farei um vídeo sobre ele. E passe adiante. Muitas pessoas por aí precisam entender quando que a gente deve procurar fazer psicoterapia ou terapia. O nome não importa, o que importa é o fazer. Vamos lá então? Bom, o Tchau tá aqui me olhando, ele quer saber, deve estar curioso. Gente, vamos lá então. O que é fazer psicoterapia, né? O que é fazer terapia, né? É um momento individual, é um momento extremamente privado, né? Que se tem em torno de 50 minutos, tem profissionais que fazem 1 hora, eu geralmente faço 1 hora, onde a pessoa ali coloca tudo que quer, sentimentos, pensamentos, as dores, a sua história, né? Vai falando e o profissional vai, óbvio que fazendo os direcionamentos dos assuntos e fazendo algumas colocações, algumas análises, umas avaliações a respeito daquilo que está sendo dito. Para que é isso, né? Para que a pessoa faça uma reflexão sobre aquilo que ela está falando, sobre aquilo que ela está colocando para fora. Então, a pessoa que está botando para fora situações da sua vida, falando de passado, falando das relações familiares, ela não está só contando, senão a gente vai para a mesa do bar e fica lá tomando uma cervejinha e fazendo fofoca alheia, né? Não, a pessoa coloca isso para fora e o profissional vai trazer para ela uma forma diferente de enxergar aquilo para que a pessoa entenda aquela situação e busque fazer o que a gente chama de ressignificar aquela situação, aquele sentimento. Então, no momento em que a gente faz isso, no momento em que a gente consegue olhar com outros olhos aquilo que tanto nos magoou, nos feriu, a gente consegue amenizar aquela dor. Principalmente porque a gente começa a compreender, a entender que aquilo não é comigo, aquilo aconteceu. Aquela pessoa que me magoou, me feriu, ela era aquilo que ela tinha para me dar, eu não tenho culpa em relação àquilo. Seja mãe, pai, tio, tia, avô, vó, parceiro, parceira, não importa, amigo, não importa, né? Mas a pessoa que me feriu era o que ela tinha. E eu não sou responsável pelo que ela tinha, eu sou responsável pelo que eu tenho. Então, a minha responsabilidade é sobre aquilo que eu faço para com o outro. Aí sim a responsabilidade é minha. Então, eu começando a ter esse entendimento, eu vou tirando o peso que eu carrego da minha vida a respeito
daquilo que o outro vive ou que o outro me fez. Então, a psicoterapia, ela ajuda a gente a fazer uma reflexão profunda a respeito do que é a nossa vida, a nossa existência. O que são os nossos sonhos, as nossas vontades? Como que eu vou realizar isso? De onde eu vou tirar a motivação? Como que eu vou buscar dentro de mim aquela força, aquela garra de conquistar o que eu tanto desejo? Muitas vezes se coloca a culpa de não sair do lugar nos seus pais e carrega-se isso para o resto da vida. Numa psicoterapia, num momento terapêutico, a gente faz o entendimento de que lá atrás o pai, a mãe, eles deram aquilo que eles tinham condições. E muitas vezes não era aquilo que nós precisávamos. E aquilo marcou, aquilo feriu, aquilo deixou feridas, marcas profundas muitas vezes que congela, né? Que faz com que se paralise. Só que lá na frente, na fase adulta, não dá mais para colocar a culpa em pai e mãe. Por quê? Porque agora você é responsável pela sua caminhada, responsável pela sua existência. E a psicoterapia traz isso na consciência da pessoa. Eu sou responsável agora pelos meus passos. Se eu ficar paralisado naquela dor e sofrimento, naquilo que pai e mãe me colocou, é por opção minha. Até porque as opções de mudanças são imensas. As opções de ajuda para fazer mudanças são imensas. Então, se eu opto por me manter colocando em pai e mãe a culpa pela minha desgraça, é uma opção minha. Eles não têm responsabilidade mais sobre isso, e sim eu, porque eu já estou caminhando com as minhas próprias pernas. Eu não estou mais grudado, fixado, junto, ali no pai e na mãe. Só que a maioria das pessoas não sabe disso. A maioria das pessoas não tem consciência disso. Então, a psicoterapia ajuda a fazer essa separação. E ajuda a pessoa a tomar essa consciência de que ela tem que assumir a sua própria vida. Só que assumir a sua própria vida significa o quê? Assumir os seus próprios erros, as suas próprias falhas. Não mais culpabilizar pai e mãe, e sim assumir aquilo que está fazendo e que não é bom, não é legal, que não é positivo para a sua vida. Isso é complicado, é difícil. É difícil assumir que os seus passos estão dando errado agora por si mesmo, não por um outro. É difícil assumir isso. E muitas vezes, assumir que os seus passos não estão legais, não são aquilo que você gostaria, é ter que deixar de lado coisas que você já fez. Muitas vezes, é desistir de uma profissão, mudar a sua vida profissional, mudar um relacionamento afetivo, mudar a sua posição em relação a uma família, é mudar a sua postura diante de amigos, diante do social. Muitas vezes é romper com padrões internos, romper com padrões externos, romper com relações de dependência emocional que se tem dentro de si com aquilo que já foi e aqueles que já fizeram parte, e também fazer rompimentos da sua vida no momento presente. Então, fazer psicoterapia, fazer terapia, não é para louco, é para gente sã, é para gente muito inteligente, é para aqueles que querem mudar, querem crescer, querem evoluir. E não é necessário estar passando por uma crise, por um momento complicado, difícil, para ir buscar psicoterapia. Pode-se buscar um profissional no momento em que está tudo bem, no momento em que eu quero entender mais sobre a minha vida, um momento que eu quero conhecer realmente quem eu sou e a minha existência. A psicoterapia, ela é extremamente positiva e favorável em qualquer momento da vida.
eu me lembro que essa minha caminhada iniciou quando eu tinha 18 anos de idade. Eu estou com 55, então já até perdi as contas quando que foi. Eu estava iniciando a faculdade. Era o primeiro ano de faculdade, na verdade, primeiro semestre. E eu estava numa aula de desenvolvimento pessoal. E era a fase da infância. E a professora dando uma aula muito boa, uma aula maravilhosa. Só que aquilo começou a me atormentar, aquilo começou a me causar uma angústia, um desespero muito grande. E eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu tinha uma vontade muito grande de chorar, eu tinha uma vontade de gritar, eu tinha uma vontade... Estava muito complicado se manter dentro daquela sala de aula. E era uma aula à noite. E ela fez a explanação dela e passou umas perguntas no quadro e disse: "Bom, pessoal, agora vocês respondam. Respondam de acordo com o que vocês entenderam e depois me entreguem." Aquilo me bateu um desespero muito maior. Eu tinha que responder aquilo e eram questões que traziam situações da tua vivência para responder aquilo que ela tinha trazido como conteúdo. Eu me desesperei, peguei aquela folha, fui até ela, olhei para ela e disse: "Professora, eu vou surtar." Ela olhou, levantou a cabeça, olhou para mim e disse: "O que foi que tu falou?" "Eu vou surtar. Eu não estou aguentando, eu vou surtar." Ela olhou para ele bem nos meus olhos e pegou a folha e disse assim: "Vai lá na tua mesa, pega as tuas coisas e vem comigo." Ela se levantou, enquanto isso eu fui lá fazer o que ela disse. Ela se levantou, chegou para a turma e disse: "Gente, a aula terminou aqui, eu tenho um caso urgente para resolver, vocês respondam essas questões e deixem lá na secretaria. Na próxima semana nós vamos conversar a respeito." Eu peguei as minhas coisas, ela se levantou, saiu, deu o recado, saiu comigo e era numa cidade e a minha residência era em outra. No tempo de me levar da universidade até em casa, deu uns 40 minutos no carro dela conversando. Ela conversou, eu contei, eu falei o que eu estava sentindo, ela foi conversando e eu fui falando, aquilo foi amenizando, eu chorei muito. E quando ela me largou na porta da casa onde eu morava, que eu morava com os meus pais ainda, ela me passou o cartão de uma amiga dela e disse: "Amanhã liga para ela e marca uma consulta urgente, tu precisa muito." Eu fiz isso. Eu no dia seguinte marquei uma consulta e fui, e ali eu comecei a minha psicoterapia. Gente, o que eu aprendi com isso e o que eu levei para a minha vida profissional? A importância de olhar no olho de uma pessoa. Nós precisamos olhar nos olhos uns dos outros. Olhar bem nos olhos. Foi ali que aquela profissional me ajudou. No momento em que ela levantou a cabeça e me olhou nos olhos e viu o meu desespero nos meus olhos. E isso eu aprendi e levei para toda a minha vida até hoje. Olhar nos olhos daquele que está pedindo ajuda. Olhar nos olhos daquele que chega até nós. E realmente escutar. Foram 40 minutos, quase o tempo de uma sessão, mais ou menos, em que ela me ouviu enquanto dirigia e falava algumas coisas. Me fez refletir sobre algumas coisas. Mas ela me ouviu. Foi a segunda coisa que eu aprendi, a escuta. A escuta. Levei isso e trago isso até hoje na minha vida profissional. Eu tenho uma boca e 2 ouvidos. Por que será? Por que será que o Papai do Céu me fez assim? Para ouvir mais e falar menos.
Quando o outro precisa da ajuda e eu vejo isso nos seus olhos, eu tenho que falar menos e ouvir mais. Eu tenho que ser a escuta daquela pessoa. E aquilo me salvou. A partir dali eu fiz psicoterapia, resolvi os meus problemas, me formei em psicologia, tanto é que sou psicóloga há 25 anos. E eu trouxe para a minha vida profissional esse acolhimento ao outro. Saber olhar nos olhos, interpretar o olhar, saber ser a escuta necessária e ter o acolhimento amoroso de que naquele momento em que a pessoa realmente está pedindo ajuda, está precisando, eu estar ali para ela. Eu recebi isso e a partir daí eu passei a dar. Então fazer psicoterapia, fazer terapia é isso. É saber acolher o outro, saber ouvir o outro, olhar o outro como ele é e ajudá-lo numa nova direção da sua vida, mesmo que ele não tenha grandes problemas para resolver naquele momento da procura. Então, gente, não deixem de fazer terapia, não deixem de procurar um psicólogo, não deixem de se conhecer, porque é uma das melhores coisas que tem na vida da gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.